Boa noite, minhas irmãs e meus irmãos, que a suave paz de Jesus seja nos vossos corações. Das várias situações que nós precisamos conduzir ao longo desta encarnação, como propósito de vida, a fim de que conquistemos as situações que precisamos conquistar para o nosso sustento, o sustento da nossa família, duas constantes são importantíssimas: a superação e a disciplina. A superação é a ação que nós tomamos na direção de um objetivo e que precisa ter como base uma questão absolutamente singela. O que eu pretendo ter com a superação que vou iniciar? Eu pretendo, de fato, apresentar-me melhor, conquistar algo que me traga um proveito razoável de vida? Se assim for, e se esses objetivos forem corretos, depois de passados no crivo da própria razão, a superação deve ser desencadeada para que o objetivo seja alcançado. Mas para que a superação aconteça, para que o objetivo venha a ser alcançado, é preciso disciplina. Chico Xavier tem uma história absolutamente bela, embora firme, com o seu mentor espiritual, o Espírito Emmanuel. Não foram poucas as vezes em que Chico Xavier chegou a queixar-se das dificuldades que enfrentava. E Emmanuel, numa das vezes, disse para ele: se você quiser levar a bom termo, se quiser alcançar a superação, eu vou lhe indicar 3 coisas para você fazer. A primeira delas é disciplina. A segunda é disciplina. E a terceira, disciplina. Chico Xavier ficou um tanto abalado com aquilo, porque jamais alguém lhe dissera com tanta firmeza e com tanta verdade a mesma palavra por 3 vezes. Mas Chico dedicou-se e superou-se. Como médium, como homem, como pensador da humanidade que foi, obsequiando um sem número de criaturas com aquilo que disse, mas sobretudo com aquilo que teve a generosidade de escrever. E olha que Chico, por vezes, escreveu com os olhos sangrando. Mas a superação e a disciplina são componentes, são constantes da vida, que a todo instante estão conosco. É que por vezes nós não damos a importância que elas merecem. Há uma história do bom samaritano que talvez pareça uma coisa pueril demais, mas que mostra da superação e da disciplina daquilo que se deve levar a bom termo. O bom samaritano, todos os dias, ficava na beira de uma pequena estrada com uma bilha cheia de água e um caneco. E ali ele esperava aqueles que passassem para oferecer-lhes um pouco da água que trazia. Mas não era uma água qualquer. Naquela bilha, dentro daquela água, estavam ali substâncias preciosas, de refazimento, de força, verdadeiros energéticos espirituais que seriam oferecidos com
o belo sorriso do bom samaritano para o refazimento das criaturas. A vida é cheia de bons exemplos, meus irmãos. Seguramente nós temos na nossa família casos muito importantes de superação e de disciplina. Pessoas que precisavam todos os dias andar quilômetros para chegar à escola, com fome, com sede, mas iam. E foi isso que fez com que elas galgassem os anos de estudo, depois conquistassem uma profissão e passassem a viver com toda a segurança da profissão decorrente do estudo que amealharam. É importante ter superação, sem dúvida, em todos os momentos da vida. Mas a principal superação e a principal disciplina é aquela que nós devemos ter para conosco mesmo, no sentido de determinarmos com serenidade, mas com firmeza, de que é chegado o momento de vencermos as nossas imperfeições morais. E o caminho mais adequado será sempre aquele que vai nos lançar na direção dos nossos irmãos que, em dificuldades imensamente maiores do que as nossas, aguardam por nós. A seara do Cristo redivivo é imensa e a da caridade maior ainda. E a caridade está por todos os setores da vida, está por todos os quadrantes do universo. Os espíritos, quando comparecem aos lares, quando vão às casas espíritas, quando aproximam-se dos médiuns, quando visitam os hospitais, eles fazem isto após superarem as suas dificuldades, terem sempre a condição da disciplina em suas ações e galgarem os degraus da evolução espiritual. Mas estão ali humildes. Então a superação e a disciplina precisam ter sempre esse componente da humildade para fazer com que as nossas atitudes sejam as mais serenas e as mais sensatas possíveis. Sempre haverá um bom samaritano a colocar nas nossas águas os energéticos espirituais de que necessitamos para servirmos. E nenhum de nós está ou estará impossibilitado de servir. Faça-se então aquele que vai superar as suas próprias dificuldades e vai dar-se como exemplo a ser observado por tantos em razão da disciplina que cultiva. Observe que da janela da sua casa, do seu prédio, seguramente você vê cotidianamente o ambulante que passa empurrando o seu pequeno carrinho com as iguarias, com os lanches, com os produtos que comercialize. Todos os dias, naquele mesmo horário, ele chega para trabalhar. E o faz com muita alegria. Por vezes, não consegue vender nada, mas normalmente ele tira dali não apenas o sustento, mas as experiências todas que irão nortear a sua vida. Assim, no seu trabalho, na sua família, em todos os setores da sua vida, use da superação com disciplina, mas com humildade. Galgue as posições que precisa galgar, mas estenda o braço na direção daquele
que pretenda trilhar o mesmo caminho que você trilhou. Na seara espírita, todos nós sabemos, desde quando ingressamos nela, que todo serviço feito não tem absolutamente, na figura de nenhum de nós, a sua autoria. Tudo é obra do grande Pai, através de Jesus, por intermédio da espiritualidade. Nós somos apenas aqueles que, em necessidades imensas, comparecemos para servir e, agradecidos, saímos para servir mais ainda. Nesse sentido, a superação e a disciplina são questões que você pode, deve e tem como definir ou redefinir na sua vida, considerando todas as possibilidades que o grande Pai lhe concedeu no intelecto, na perfeição física e na boa vontade do coração. Que Deus lhes abençoe, Jesus lhes dê a sua paz e Nossa Mãe Maria de Nazaré lhes envolva em seu manto de luz. Muito obrigado, que assim seja.